E aí pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Dauni aqui, doutor em teologia ateu, por mais estranho que isso possa parecer, e hoje de maneira muito especial quero falar com vocês sobre o meu livro Deus, a Maior Mentira Já Contada. E logo de cara já quero deixar claro que não é sobre convencer você da existência ou não de Deus. Eu prometo que essa não é a pergunta mais interessante, nem é a pergunta central aqui. A pergunta é outra. Independentemente de Deus existir ou não, quais são as consequências da fé das pessoas na nossa sociedade? Que tipo de comportamento ela justifica? Que tipo de sofrimento ela torna aceitável? Quem é que ganha quando uma sociedade inteira concorda em não questionar certas coisas? E eu passei 10 anos estudando justamente tudo isso para achar algumas respostas para essas perguntas. E eu cheguei à conclusão de que existem algumas mentiras específicas repetidas com tanta frequência que a gente parou de perceber que são mentiras. E elas sustentam boa parte da forma como a religião opera no Brasil. E eu quero te mostrar 4 delas. E de novo, pessoal, fé individual não é o alvo aqui. Se você busca sentido em Jesus, em Ogum, em Buda ou em nenhum deles, isso não é um problema meu e provavelmente nunca vai ser. O problema começa quando essa fé para de ser uma escolha pessoal e vira uma estrutura de poder. Religião como ideia solta, como espiritualidade, ninguém discute. A religião como instituição que molda leis, elege políticos e decide quem merece certos direitos, essa sim a gente tem que discutir e muito. Então a primeira grande mentira é bem antiga e o Brasil inteiro cresceu ouvindo como se fosse um fato histórico neutro, a de que a chegada do cristianismo por aqui foi uma obra de Deus, uma missão espiritual, um ato de cuidado, quase que um favor que os europeus fizeram a um continente que estava perdido. Só que não foi isso que aconteceu e a gente já sabe disso. O que aconteceu foi invasão, extermínio de povos inteiros, a destruição sistemática de culturas que já tinham religião, organização social e formas próprias de entender o mundo antes de qualquer navio europeu aparecer por aqui. E a religião cristã nesse processo não foi coadjuvante, foi uma peça central que se beneficiou de tudo isso. E tem um conceito que eu uso bastante no livro do sociólogo peruano Aníbal Quijano, chamado colonialidade do poder. Ela nos ajuda a entender que a hierarquia que a colonização criou entre quem manda e quem obedece nunca precisou de leis explícitas para se manter viva. Ela só precisava parecer natural, e é exatamente aí que a teologia entra. Quando a violência precisa de uma justificativa, ela vira missão. Quando a dominação precisa de um sentido, ela vira plano divino. E o extermínio, então, deixa de ser uma escolha humana e passa a ser vista como vontade de Deus. E a vontade de Deus, por definição dentro do cristianismo, não se questiona. E esse mecanismo não exige que ninguém seja explicitamente cruel, só exige que a estrutura funcione e que ela continue sendo chamada de natural. E essa lógica não morreu lá atrás, ela virou padrão. E o Brasil de hoje, com tudo que a gente ainda vê acontecer com povos indígenas, com religiões de matriz africana tratadas como demoníacas, com a negritude associada à falta de moral, ainda está rodando nesse mesmo sistema. E isso me leva à segunda grande mentira abordada no livro, que é: a minha religião é a única verdadeira. Eu cheguei a um ponto, ainda dentro da faculdade de teologia, em que essa frase parou de fazer sentido para mim, e não foi simplesmente por rebeldia, sabe? Foi porque quanto mais eu estudava outras religiões, mais eu percebia o mesmo padrão se repetindo. Toda cultura, em algum momento da história, cria alguma versão própria de Deus, de espírito, de força superior. E se isso acontece em todos os lugares com tanta frequência e com tanta variação, talvez a pergunta certa não seja qual dessas religiões é a correta, mas por que os seres humanos têm essa necessidade de fazer o mesmo em todos os lugares do planeta. Ou seja, a religião nasce antes de qualquer coisa como uma tentativa de organizar um mundo que é fundamentalmente caótico. As pessoas boas sofrem, as pessoas ruins prosperam, doenças aparecem sem aviso e viver com essa aleatoriedade toda é angustiante demais para a maioria das pessoas. Então a gente inventa um motivo oculto, um plano maior, alguma coisa que faça o caos parecer pelo menos um pouco mais organizado. Além disso, tem um motivo mais biológico por trás disso tudo. O nosso cérebro não evoluiu para buscar a verdade, ele evoluiu para nos manter vivos. E um cérebro que assume que todo barulho estranho no mato pode ser um predador com a intenção de te matar, tem muito mais chance de sobreviver do que um cérebro que é totalmente cético.
O problema é que esse mesmo mecanismo, quando aplicado ao universo inteiro, cria agentes invisíveis para explicar qualquer coisa que a gente ainda não entende. E esse agente, em algum momento, deixa de ser somente algo dentro da sua cabeça e passa a ser uma pessoa com personalidade, com vontades e com uma lista muito específica de regras que você deve seguir. Soma-se a isso uma segunda questão. A gente nasce dependente de figuras de autoridade para sobreviver na infância. Questionar demais quando você é uma criança pode ser realmente perigoso. Obedecer então vira uma estratégia de sobrevivência e essa disposição de obedecer a quem parece saber mais do que a gente não desaparece quando a gente cresce. Então junta essas duas questões, o hábito de enxergar intenção e tudo, e o hábito de obedecer a autoridades que parecem maiores do que a gente, e você tem uma receita ali perfeita para qualquer religião nascer e se manter viva por séculos com ou sem nenhuma revelação divina real por trás dela. E no meu livro eu desenvolvo esse ponto olhando também pela ótica da sociologia. Então junta essas duas questões, o hábito de enxergar intenção e tudo, e o hábito de obedecer a autoridades que parecem maiores do que a gente, e você tem uma receita ali perfeita para qualquer religião nascer e se manter viva por séculos sem nenhuma revelação divina real por trás dela. E aí, vamos para a terceira das grandes mentiras. Sabe aquela frase que qualquer pessoa que cresceu no ambiente cristão já ouviu em algum momento? Deus é bom o tempo todo Deus é bom? Ela parece inofensiva, mas não é. Ela é a base de uma cosmovisão inteira que precisa ativamente apagar ou reinterpretar uma quantidade gigantesca de violência. Porque se a gente olhar com atenção para os textos sagrados, o retrato que aparece ali é bem diferente do que a gente costuma repetir nessa frase. Na Bíblia, cidades inteiras são exterminadas sem distinção de idade, e o texto não trata isso como uma tragédia, ele trata como um cumprimento de ordem divina. Tem regras detalhadas sobre como comprar, possuir e herdar pessoas escravizadas sem uma linha de condenação. Existe punição coletiva em que um erro de um único homem faz milhares de pessoas morrerem porque a autoridade falhou e o castigo recaiu sobre quem não tinha nada a ver com aquilo. E eu não estou escolhendo os exemplos mais chocantes somente para causar um impacto. Eu estou descrevendo o que está escrito na Bíblia com uma frequência altíssima. Eu insisto nisso porque essa ideia de que a violência, quando ela vem de cima, é automaticamente justa, não ficou presa somente naqueles textos antigos. Ela virou um modelo. Então as cruzadas não foram explosões isoladas de fanatismo, foram campanhas organizadas e pregadas dentro da igreja. A Inquisição não foi uma exceção, foi uma máquina institucional que via a tortura como forma legítima de salvar almas. E o mesmo raciocínio, historicamente, deu uma cobertura moral para o colonialismo que a gente falou ali atrás. E é muito incômodo perceber que essa mesma lógica ainda opera hoje, só que com uma linguagem mais gentil. A ideia de que sofrer é prova de fé continua sendo usada para manter mulheres em relações abusivas em nome do casamento. Ela continua sendo usada para tratar pessoas LGBT como um erro a ser corrigido. O Brasil segue entre os países que mais matam pessoas trans no mundo, e isso não acontece como exceção. Não é coincidência que esse número conviva lado a lado com discursos religiosos que tratam essas existências como erro e como pecado. Ou seja, ninguém precisa pregar a morte diretamente para produzir a morte. Basta retirar a dignidade de alguém repetidamente até que a violência pareça somente uma consequência natural. E tem ainda uma peça a mais nesse mecanismo todo que eu acho pouco discutida e que talvez explique porque tanta gente carrega uma culpa que nunca consegue nomear direito. Um sistema moral construído sobre medo de punição eterna não produz necessariamente gente mais ética. Ela produz gente mais obediente, o que não é a mesma coisa. Quando você aprende ainda criança que pensar errado pode custar a sua alma, você não desenvolve mais cuidado com o outro por causa disso. Você desenvolve vigilância constante sobre si mesmo. E isso, com o tempo, vira um jeito de estar no mundo baseado em culpa crônica, não em consciência real sobre as consequências dos próprios atos. E isso tudo nos encaminha para a quarta grande mentira, que é a de que nós vivemos num país laico. No papel, até que sim, na prática, não.
crucifixo em fórum, em plenário legislativo, em repartição pública e não como uma decoração neutra. Temos diversas autoridades públicas que falam em nome de todas as pessoas, mas usam expressões como nação escolhida por Deus como se fosse critério político e não somente uma figura de linguagem. E o que mais me fascina, ou talvez horroriza nisso tudo, é como essa mistura nunca precisa se apresentar como uma imposição. Ninguém diz vamos impor nossa fé necessariamente, eles dizem vamos proteger a família, vamos defender os valores. Essa retórica suaviza o conflito e qualquer discordância passa a soar como um ataque à moral e não como um debate legítimo numa democracia. É um discurso que reduz o problema estrutural a uma escolha pessoal, ano após ano, eleição após eleição, e o espaço democrático vai sendo corroído por dentro sem que a maioria perceba. E aqui chega o ponto que eu queria que você mais levasse a sério desse vídeo, porque é fácil se perder no meio de tantos exemplos históricos e esquecer o que realmente está em jogo hoje no Brasil. Quando eu falo da maior mentira já contada, eu não estou falando de uma frase isolada nem de um erro pontual de interpretação bíblica. Eu estou falando de um sistema inteiro de significados que transformou escolha humana em ordem divina, interesse político em mandamento eterno e violência histórica em virtude moral. E essa mentira não se sustentou somente pela força física, ela se sustenta pela repetição, pela normalização, pelo fato da gente ter parado de perceber que é uma construção e não uma verdade universal. E reconhecer tudo isso não resolve todos os problemas do Brasil de uma vez só, eu sei que não, mas ele abre espaço para uma coisa que a gente perdeu em algum momento no meio do nosso caminho. Debate honesto, responsabilidade adulta e a possibilidade real de conviver numa sociedade plural sem que uma única visão de mundo decida sozinha o que é certo e errado para todo mundo. E viver sem essas respostas prontas não é viver sem propósito nem sem moral. É o contrário do que costumam dizer para você. Na verdade, quando você para de precisar de um culpado externo para cada dor e de uma recompensa futura para cada sacrifício seu, você não perde ética. Você fica com uma versão mais exigente dela, que é escolher fazer o certo mesmo sem ter ninguém te observando. E trocar a obediência por uma consciência dá muito mais trabalho, mas é também a única forma de moral que eu realmente respeito. E eu desenvolvi todas essas questões no meu livro pensando justamente no público que não tem experiência de estudos em teologia. Eu fiz intencionalmente um livro mais curto, com uma linguagem bastante acessível, para te ajudar a refletir sobre todas essas questões. Tem ele no formato físico, mas também tem no formato e-book, que você pode ler no seu celular, no seu tablet ou no seu Kindle. Então, se você se interessou por todos esses questionamentos e quer continuar fazendo eles com o meu livro numa linguagem bastante acessível e divertida, o link tanto para o livro físico quanto para o e-book está na descrição aqui desse vídeo. E bom, eu já tô cansado, eu sei que você também tá, então vai lá, acha outra coisa para você assistir.